Estamos começando mais um Gridcast e hoje a gente vai falar de um assunto muito legal que, como o Gridcast, você que já conhece e nos acompanha, sabe que a gente sempre fala sobre o mundo do automóvel, tudo que envolve automóvel. E nada melhor do que a gente falar sobre esse assunto que trata de pneus. Você sabe a importância que o pneu tem no carro, não é simplesmente para ele rodar, não. Ele traz muitas coisas que às vezes a gente nem para pensar, principalmente quando vai comprar aquele pneu e que não dá atenção devida. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto com alguém que é especialista nisso, que é a Dani. Marcelo, hoje a Dani vai tirar todas as dúvidas, porque tem muita gente que acha que o pneu é só para rodar e fazer o carro andar mesmo. Ele é importante, tem essa finalidade, mas é preciso ficar atento em muitas situações, né? Com certeza, com certeza. Tem vários detalhes aí que agregam e fazem total diferença, inclusive na autonomia do veículo. Você que pensa que comprando, indo atrás de um pneu por preço, muitas vezes o barato vai te custar caro. Porque ele influencia, inclusive, na questão da autonomia do veículo, tá? Isso é um detalhe muito importante. Mas a Daniane vai nos tirar essa dúvida, né? A Dani, que é da F4 Pneus, empresa especializada justamente no assunto que a gente vai falar, que é pneus. Dani, ajuda a gente a entender um pouco desse universo e levar aquela informação que é muito válida, que é de valor para quem nos acompanha. Seja bem-vindo ao nosso Gridcast. Muito obrigada. Olá, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito lisonjeada, assim. Bom, falar de pneus, né? Eu sei um pouquinho de pneu. Quando a gente fala sobre pneus, assim, o pessoal, como o Marcelo comentou, pensa assim, qualquer pneu serve pôr no meu carro. O importante é o carro estar bonito, equipado com bom som, né, com acessórios. Mas esquece que o pneu é o único item do automóvel que está em contato com o solo, né, com a estrada. É ele que está absorvendo os impactos. Então, é um item de extrema segurança. É muito importante ter, assim, um cuidado especial com o pneu. A gente já viu, né, Marcelo, história de gente comprar pneu usado, fazer a troca de um pneu que alguém já abandonou. Fora isso, o pessoal que como é que o remote que acaba, cara, assim, tem umas situações que o pessoal faz que de fato é segurança. E tem duas situações num veículo que são fundamentais. O que é? Freio e pneu. Certo? O carro pode estar com o motor ruim, pode estar com o banco rasgado, pode estar com o vidro quebrado ou sem um retrovisor. Mas se ele não tiver pneu e freio, ele não anda. Então, assim, não anda e não para. Não anda e não para. Não anda e não para. Então, assim, são duas vamos dizer assim, dois itens fundamentais no veículo. E a gente trouxe a Dani aqui por conhecer um pouco. A gente tem muitas peculiaridades nessa questão do pneu. A questão de velocidade, questão de peso, medidas de pneu, entendeu? Tem veículos hoje, a grande maioria dos veículos novos estão saindo hoje com aro 18, 20, né? Isso. A grande maioria. Muitos acabam substituindo a roda por uma roda menor, para pegar um pneu menor, entendeu? Para ter um custo menor na hora da substituição. Só que esse carro não foi projetado para isso, entendeu? E a Dani sabe muito bem isso, né? A gente até brinca, né? Os engenheiros levam anos, às vezes, para projetar um carro, né? Fazer todo, né? É cálculo para isso, para aquilo. Aí o cara compra o carro, vai lá e diminui a roda ou rebaixa, né? E aí mexe em toda a característica original. Então, tudo aquilo que foi pensado para trazer segurança acaba alterando, né? Segurança, conforto e até mesmo a questão da velocidade, né? Tem pneus certo para cada tipo de uso. Muitas vezes o pessoal, a gente acompanha muito, Dani, o pessoal fazendo aquelas promoções de pneus, né? Pneus milagrosos, né? Uma promoção assim, fora da curva, entendeu? Então, assim, muitas vezes esse pneu ele não é apropriado para o teu veículo. Por mais que a medida dele seja compatível com a do seu carro, mas no pneu tem uma letrinha, eu não me recordo agora as letras lá, né, Dani? Isso. Que diz a velocidade. Sim, né? tem
thread. Na verdade, assim, ó, eu vou dar uma explicadinha, pode ser? Isso. Sim. O pneu, ele tem. Tu consegue fazer toda a leitura dele na lateral dele, né? A gente chama de flanco, uma linguagem mais técnica, mas a lateral do pneu. Então, ali você vai encontrar a medida da banda, a altura dele em relação a isso, porcentagem, essa largura da banda. Se é radial ou diagonal, maioria hoje é radial. Então, você vê, por exemplo, 205/55R16, né? É radial, é 16. Para uma roda, é 16. Você tem essa leitura. Aí, você vai ter o índice de velocidade, se é um H, se é um V, e o índice de carga, 86H, 86V. Né? Isso vai dizer se o teu carro, se esse pneu é compatível com o teu carro. Então, a história de qualquer pneu serve para qualquer carro não é verdade. Então, nós lá na loja, nós trabalhamos muito com isso, com a consultoria, né? E o Marcelo vem, quer trocar... Não, Marcelo, qual é o teu veículo? Para que você usa? Você viaja? Você costuma andar numa velocidade maior? É compatível? Porque não adianta eu colocar um pneu que vai até 180 km, se o carro dele vai a 240. Importante, porque quem está acompanhando, que isso não é um argumento simplesmente para vender um pneu, o outro está pensando justamente na economia e na segurança que você vai ter na frente. Ou seja, e deve ter muito disso, né? Muita gente lá procurar o pneu mais em conta, procurar o pneu pelo aro e esquecer todas essas informações. Isso, essas informações que são bem importantes, né? Porque um pneu não é causar terror, mas um pneu que não está adequado pode vir provocar um acidente, né? Num dia chuvoso, por exemplo, um pneu que não tem tanta aderência quanto aquele carro precisa, porque é um carro mais pesado, mais veloz. Então, assim, são N situações. Por isso que a gente sempre diz assim, não é argumento de venda? Até pode ser, mas é um argumento assim, ó, para deixar o cliente... Não é só vender, é dar uma consultoria, né? Porque, além de tudo, tá levando a família dele para dentro do carro, às vezes, na maioria das vezes, né? Sair viajar, enfim. Então, além disso, assim, tem o treadwear, a questão de desempenho dele, consumo de combustível, aderência numa pista molhada, né? Questão da frenagem. Sim. Um pneu tem todo esse... Como um carro tem toda uma engenharia por trás, o pneu também. E um detalhe bem importante. Nós tivemos um problema aqui na Caiô há uns 2 anos atrás. Inclusive foi um engenheiro de vocês lá da Cunro que veio... Nós conversamos por telefone, um técnico, né? Isso. E aí chegamos à conclusão, Jucinei. O que ocorreu? O cliente comprou um carro novo conosco, certo? E quando ele foi trocar os pneus do carro, ele comprou 3 novos e pegou o sterpe do veículo e colocou rodar. Os 4 pneus novos. Não tá errado até aí, não tá errado, né? Certo. Ele foi rodar com o carro começou, na hora que ele engatava a tração da caminhonete, dava um tranco na tração. Carro novo. Carro novo. Nós estamos falando de um carro com 30 e alguma coisa mil quilômetros que ele trocou os pneus, né? Substituiu. Ligamos para Mitsubishi, não tinha, o carro era novo. Desmontamos a caixa, desmontamos o diferencial. Foi trocada as rodas do carro por uma nova do showroom. Foi feito o que você imaginar no carro e não achava o defeito. Até que veio na cabeça, eu disse, não, vamos ligar na F4, vamos ver com o pessoal. Aí veio o técnico, disse, Marcelo, que pneu é esse? Não, aconteceu isso. Não, então é o seguinte, você pode olhar, a marca do pneu é a mesma, o fabricante é o mesmo, né? A marca é a mesma, a medida é a mesma, o desenho do pneu igual, mas o fabricante foi diferente. O pneu que vem original da caminhonete veio da Tailândia. E o pneu que a gente vendia aqui vinha da Argentina. Por isso que um componente na matéria-prima. Composição do pneu. Resumindo, medimos o diâmetro igual, tudo idêntico. O que acontecia? A caminhonete no solo, certo? Aí nós pegamos e medimos, dava uma leve diferença de milímetro, acho que é. 1 milímetro de diferença entre um lado e o outro. Aí o controle de tração e estabilidade da caminhonete interpretava que estava irregular. O que ela fazia? Ela dava o tranco, entendeu? Porque o controle de tração e estabilidade identificava que tinha algo de errado.
Mas até nós descobrirmos isso, demorou 3 meses. E isso que você está falando é importante, porque a gente está falando de um carro de alta tecnologia. Sim. Que, obviamente, boa parte do que está nas ruas hoje ainda não tem essa tecnologia avançada como esse veículo. Eu digo assim, ó. Que pode reconhecer. A grande maioria dos veículos que tem controle de tração e estabilidade vai conhecer. Vai reconhecer. Mas é importante a gente falar isso porque às vezes o seu carro no dia a dia não tem essa tecnologia e isso significa que você não está identificando às vezes um pequeno problema que você não consegue observar, mas que ele pode colocar em risco. A longo prazo danificar o carro mais precocemente. Danificar. E daí detalhe, você colocava esse pneu, ele estava na traseira, colocava ele botar na dianteira, aí assim, ó, ele engatava normal a tração, mas para desengatar não desengatava. Não foi um pepinão. Aí tu largava o volante, ele levemente, era pouco, mas puxava o carro para uma direita. Depois que nós fomos interpretar tudo o que ocorreu, sabe? Simplesmente por causa de um pneu. Por causa de um pneu. Isso também deve entrar, né, Dani, a questão da calibragem. Porque, às vezes, na rotina do dia a dia, as pessoas andam meses sem calibrar o pneu do carro. Comum. E aí entra isso também, né? Entra a questão de desgaste, segurança. Sim, um pneu mal calibrado, ele vai gerar maior consumo de combustível, a questão da suspensão, a questão do próprio pneu, né? Então, imagina, você já é um chororô ter que ir lá trocar os pneus, né? Ai, meu Deus, tenho que trocar o pneu. E aí, o pneu fez pouca quilometragem, esse pneu tá com problema. Não, quando você vai olhar, ele tá lá, a gente já percebe, lê ele, né? A questão de ombros, de tudo. Você percebe, não, esse pneu rodou murcho, né? Então, você vai perder um pneu que poderia ir fazer uns 30 mil km, 35, dependendo, né, da proposta dele. Vai perder com bem menos. Então é dinheiro, né? Cada quilômetro que ele roda menos é dinheiro que tu perde. Bom, a gente falou de calibragem, né? Mas tem também a questão de alinhamento, balanceamento. Sim. Não é só encher o pneu e sair rodando e esquecer só na hora de trocar de novo. E a hora que eu começo a sentir o carro puxar para o lado, né? Ou um barulho estranho, vir lá para... A gente chama de manutenção preventiva, né? Com os nossos clientes, a gente trabalha muito isso, né? Então, trocou os pneus, a cada tanto tempo vem, né? Cada caso é um caso, mas a média aí, cada 5 mil, vem fazer o rodízio. Lá, a gente já dá uma olhada na questão do alinhamento, se tá ok, porque... Às vezes, não, tá legal o alinhamento do meu carro. Não. Mas você gostou, deu aquela pancada no meio-fio. Você tá andando, pegou um buraco que não viu. A tua mulher andou com o teu carro, não contou que caiu num buraco. Pra ti tá tudo certo, né? Ou ao contrário, o marido no carro da esposa. E então, acho que tá. Não, a gente coloca lá, dá uma conferidinha, porque tudo isso vai fazer parte de uma vida longa aí, da vida que o pneu tem que ter, da vida útil do pneu, né? E questão de segurança também e economia. A gente entra tudo que hoje a gente tá, né? Todo mundo quer, às vezes, economizar no pneu, o barato sai caro, né? Ou não fazer a manutenção, né? E aí, quando vai ver, já foi pro brejo, né? Toda aquela economia é uma economia burra, porque aí você podia ter aumentado a vida útil, consumido menos combustível, né? O carro não ter problema. Não ter problema. E detalhe, Jucinei, é bem importante, é o seguinte, Chapecó nós temos muito aquele estacionamento ubíquo, né? Ubíquo que se chama, né? Para você tirar fora uma geometria de um carro é a coisa mais fácil do mundo. Você vai estacionar o carro, reduz, mas você dá aquela bicadinha. Aquilo ali é 1, 2, 3 que você deu, você pode conferir que está fora o teu carro. Pode conferir. Isso aí é o que mais acontece. Nós temos muito problema com isso também aqui na concessionária de veículos novos que a gente entrega e é conferido, é feito a conferência, né, de balanceamento de geometria antes de entregar para o cliente. E um tempo depois o cliente volta, o meu carro comeu por fora, né? Isso, o pneu. Aí tá branco, comeu por dentro, ou comeu por dentro, Isso. sabe? Não, eu comprei novo, não podia estar assim. É difícil você muitas vezes explicar para o cliente isso. O carro tá novo, mas o pneu é que tá tendo... Você usou, ele tá no dia a dia usando, você não deixou ele na garagem, né? Detalhe, é só você que usa o carro. Tu não sabe a outra pessoa como conduziu. Você deixa o teu carro no posto de lavagem para lavar. Você não sabe o que o cara fez com o teu carro.
tu não sabe. Então a gente sempre recomenda para o cliente sempre levar o carro na sua pessoa de confiança. Já que você falou disso, aquela calibragem rápida que a gente faz às vezes no posto de combustível, né? Meu carro é, sei lá, 35 libras, 32, enfim, eu vou lá e faço. Ele é importante. Mas é importante, com regularidade, levar em um especialista para avaliar também o pneu, porque às vezes ele tá murcho, só que você não sabe quanto tempo que ele tá murcho. Um furo, né? Tem um furinho. É interessante você falar da calibragem, porque assim, o que é recomendado pelo fabricante? Que você pare aí um tempinho e esfrie, né? Dá uma esfriadinha e aí você calibra, porque você vai calibrar ele quente, você colocou tal pressão. Não vai ficar aquela pressão, não fica, tá? O pneu, ele trabalha, ele tá o tempo inteiro trabalhando, né? Então, o ideal, abasteceu primeiro, vai lá, calibra. Traz para o seu auto center de confiança, né? O concessionário, enfim. Sim, porque tem que verificar, esse pneu às vezes tem um furo. Eu calibro todo dia, eu chego de manhã na garagem, ele tá murcho. Daí você roda com ele murcho, né? Porque não vai trocar, é rapidinho, é daqui até ali. E aí, gente, você tá danificando. É como se tivesse uma feridinha e tivesse lá mexendo. Não é só porque vai te deixar na mão hoje, é porque ele pode te deixar na mão na frente. Às vezes tem um furo, um corte, uma bolha aí que você não viu, que isso você não percebe. Pega uma estrada, uma bolha aí no pneu que está na dianteira, vai fazer uma curva, dependendo da velocidade, pode estourar e você se perder, né? Então, assim, coisas que... Por isso que a gente recomenda uma manutenção preventiva, né? Cada pouco tempo vai, não, vou gastar dinheiro. Não, você não vai, você vai fazer uma revisão, tá tudo ok, né? Não tem um custo, vai lá, passou, Na verdade, você vai economizar a longo prazo fazendo isso, não é que você vai gastar. Você vai economizar a longo prazo. Porque um jogo de pneu hoje, Dani, dura o quê? 30, 40 mil quilômetros? Uma média. Mais ou menos. Aí, vamos pôr, 30, 40 Agora, eu digo assim, se você é uma pessoa... Aí entra o Marcelo agora aqui, né? Que é extremamente rigoroso. Eu, a cada 5 mil quilômetros, faço balanceamento de geometria. Eu, uma vez por semana, eu passo no posto e faço a calibragem do pneu. Do pneu. Quando eu uso dois tipos de calibragem no meu carro. Dentro da cidade eu uso um e quando eu saio para a estrada eu uso outro. Por questão de buracos, por questão N fatores, né? Mas eu tenho esse cuidado. Eu já fiz 40, 45 mil quilômetros com jogo de pneu. Sendo que eu vejo muitos que fazem 30. Mas você está mentindo. Mas não estou mentindo, é o cuidado com o pneu. Aí aquele balanceamento de geometria que você faz a cada 5 mil quilômetros, que não vamos falar em números, né, em custos, mas ele é ilusório pela durabilidade que você vai ter a longo prazo do teu pneu. E não é só do pneu que se trata. Você vai cuidar da suspensão do teu carro e do conforto de quem está em cima também. Então, assim, tem N fatores que influencia o cuidado em si com o pneu. Não é só lavar e passar um preteador. Você tem que calibrar o pneu, você tem que cuidar do carro. E é importante comentar também nesse sentido a questão da aplicação correta do pneu, né? Porque daqui a pouco, e a gente já teve experiência, a pessoa anda muito em fazenda, chácara, estrada de chão, off-road, né? Mas eu não quero um pneu borrachudo misto, né? Porque fica feio esteticamente, né? Quando eu vou pegar uma estrada, ele faz barulho, talvez. Aí, é óbvio que um pneu que não é a aplicação correta vai fazer menos, né? Porque você está colocando num carro que, né, se você comprar um pneu para andar na fazenda e trouxer ele para o asfalto, ele vai... Sim, não se comporta como deveria. Vai fazer barulho, a direção não fica legal. Possivelmente vai até ter um desgaste maior, porque é um pneu com uma especificação diferente. Você falou agora há pouco também sobre... daqui a pouco tem um furo no pneu, e lá calibrar, mas tem um furo. A questão de conserto, por exemplo, às vezes furou uma vez, furou duas, furou três. Em que momento isso pode prejudicar o desempenho e a qualidade, a garantia de segurança daquele pneu? Com o conserto, assim, é bem relativo, né? Porque depende do problema, do tamanho do furo. Vamos tirar dúvida, vim pra isso, né? Ele é muito relativo, mas vamos falar assim, um conserto. O ideal é não ter mais de um conserto no pneu, tá? O conserto é um quebra-galho. Não é uma coisa que tenha que ser para o resto da vida. Porque o que acontece? O pneu dentro, ele é formado por cordonéis, que são de aço.
o conserto... E tive, inclusive, essa semana aqui um caso bem assim. A cliente veio requerer uma garantia porque do pneu, e a gente foi ver, o pneu tinha um conserto. O pneu com conserto não tem garantia. E aí ele foi ver o conserto era de janeiro, nós estamos em junho, era junho ainda. Nossa. E aí, né, no começo da semana, o conserto já tava, sabe, aquele adesivinho caindo. O que houve? Que a banda tava descolando? Entrou umidade. Aí os cordonéis ficam oxidados, a tendência é romper, a banda vai descolando. Então, assim, olha o risco, né? Porque tá rodando aí, a banda daqui a pouco se solta inteira do pneu. Sim. A gente não sabe quanto tempo, né, tava assim e que grau que tava atingido dentro desse pneu, né? Mas, enfim, acontece isso. O ideal é não ter mais que um conserto. Esse conserto não tem que ser para a vida toda, ele tem que trocar. Agora, uma outra experiência que eu já ouvi muito, pelo menos. Eu vou trocar os 2 pneus dianteiros, vou trocar 2, não vou trocar os 4 de uma vez só. Falando tecnicamente em relação à segurança, isso pode trazer algum risco? Porque imagino eu que se você colocou 4 pneus, os 4 rodaram ao mesmo tempo, o que desgastou mais é porque teve um mau cuidado, né? E aí você ir lá e colocar um novo... Porque a gente aconselha fazer o rodízio. Trocou 4 pneus novos, faz o rodízio. Para esse desgaste ser regular, ser parelho. Que sabe? Quando tiver que trocar, você vai tem que trocar os 4, quatro, né? O que acontece? O pessoal põe o pneu e esquece. Põe para frente, põe para trás. Então... E aí ou mesmo não faz. Então, dependendo, a maioria dos veículos, né, vai desgastar a dianteira primeiro, né? Então, eles chegam assim no limite do primeiro. E os novos ainda têm uma vida, né? Então, assim, tem risco, tem que avaliar, tá? Pode trocar? Pode, né? Pode, avaliando 2 tá legal, aí você faz aquela troca, você vê onde vai ficar melhor colocar os novos, né? Mas, assim... O ideal tem que fazer a avaliação. Por isso a importância de ir a uma auto center, não ir a qualquer lugar, porque assim, ó, além dos pneus, hoje a gente tem carros aí com rodas diamantadas, com sensores, né? E então, carros assim que exigem um conhecimento técnico, tem que ter um profissionalismo para mexer nesses carros. Roda pneu. Tem rodas aí que custam 20 mil reais, 25, 30 mil, né? Verdade. Um sensor, dependendo do carro, aí é 2, 3 mil reais, cada roda, um sensor de... Sensor é mais caro que o pneu, muitas vezes. Muitas vezes. Aí você vai num lugar onde não tem aí uma máquina que seja adequada, um profissional que não tenha experiência também em relação a isso, risca uma roda dessa, queima um sensor desse... Que bom que você falou isso, porque assim, para tudo sempre tem novas tecnologias vindo. Sim. E eu sei que a F4 tem algumas tecnologias bem importantes lá, que garantem segurança, que garantem que você não terá uma roda dessa não será danificada. O que tem de novo hoje no mercado assim de tecnologia para esse segmento de uma forma geral que você não costuma encontrar em qualquer espaço? Isso. Nós procuramos, assim, trabalhar com aparelhos, assim, equipamentos de última geração, né? Desde as desmontadoras, então, assim, existem a montadora e desmontadora de pneu, onde tira o pneu da roda ali, que tem um braço específico, que tem uma proteção, né, ali para a roda, sabe? Tipo um carpezinho ali que vai rodando, não vai riscando, que seja leve subir essa roda ou baixar para não correr o risco dela cair no chão. Temos também aí a nossa geometria 3D. Hoje trabalhamos com 2 rampas, então, para otimizar o tempo. São equipamentos que são calibrados frequentemente, tá? Então, a gente tem um técnico específico que vem cada 3 a 4 meses fazer a ferição. Rampas aí para carros maiores. Também trabalhamos ali com scanners, então diagnósticos, né, carros, porque dependendo do veículo, pós fazer o alinhamento, você alinhou, tá tudo certinho. Desceu, ele tá puxando para você tem que zerar isso. E o que a gente via de clientes que vinham para nós? Olha, fui no fulano, não acerta a geometria, não acerta. Você, quando coloca ele na rampa, a leitura tá correta no aparelho. Porém, não foi zerado o ângulo de direção. Então, quando a gente fala em profissionalismo,
É isso. É sobre isso. É sobre isso. É você saber do começo ao fim o que tu tem que fazer. Porque de nada adianta você ir lá e colocar 4 pneus novos, olhar todas aquelas informações, isso. Mas pecar em alguns detalhes que você não é que você botaria para rodar. Eu digo, nos finalmente ali você, né, ao invés de pôr a cereja no bolo, você derruba o bolo, né? Então, não é qualquer coisa. Às vezes tratam o carro assim, né? Eu digo, é o teu bem querido, você investiu um dinheiro, né, nele. Verdade. Cuida que é dinheiro que você está guardando. Né? Aproveitando o gancho, Jucinei, da troca de pneu, trocar 2 e deixar 2. Lembre, veículos de tração 4x4 não pode. Vai comprometer o conjunto de tração do veículo. Tá? Por mais que a tração dos veículos hoje tem diferencial central, de compensação, uma infinidade de tecnologia, mesmo assim, a longo prazo, vai dar problema na tração. Então, indiferente de for veículo a diesel, gasolina, o híbrido, elétrico, enfim, é indiferente. Veículo com tração 4x4, os pneus têm que estar iguais. Não pode ter nenhum diferente do outro. Porque o que vai prejudicar essa diferença de altura, né? Porque foi gasto, já usou, então eles perdem. E só para fazer um comentário, eles perdem logo nos primeiros quilômetros, aí ele tem tipo uma capinha o pneu. Então ali ele já perde bastante. Depois ele vai reduzindo o tempo de gasto. Mas ali, então isso aí vai dar um baque mesmo na tração. E um detalhe que muitas pessoas não sabem, mas a título de informação, porque a grande maioria dos carros novos estão vindo, alguns chamam de pneu biscoito, outros de pneu bolachão, enfim. Mas resumindo, aquele pneu fino. É justamente por isso, justamente para não deixar o proprietário do veículo porque muitos esquecem. Põe o step ali e nunca mais troca. Entendeu? Muitas vezes nem conserta o furado, deixa lá, ele vai consertar quando furar o outro, quando lembrar. Então, assim, isso veio também no intuito de segurança para o proprietário do veículo. Fazer com que, de fato, o proprietário do veículo leve o pneu para consertar, bota a rodar o pneu correto e o que é esterpe, Entendeu? Não deixa rodando aquele carro no carro. O pessoal reclama. É um benefício para ele. É um benefício para ele, mas ele reclama. Ele acha que isso foi uma economia que as montadoras fizeram, não colocar roda e não colocar pneu. Né? Mas na verdade não, tem toda uma segurança, um estudo feito por trás disso, que muitas pessoas, por exemplo, você está com 4 pneus meia vida, né? Meia vida, 50% de uso, e dia de chuva, e aí furou o pneu, você vai lá, pega o step, coloca, tudo certo. O que essa pessoa faz? Ela não para no próximo ponto fazer a substituição, o conserto, ela continua rodando. Esse carro pode puxar para o lado, ele pode te jogar para fora da pista. É uma infinidade de coisas que pode ocorrer. Às vezes o pessoal fala, isso aqui é besteira. Experimenta fazer o teste para você ver. Experimenta no teu carro para você ver a diferença que dá. Se você bota na dianteira o teu carro, que um pneu está meio uso e outro é novo, o carro vai começar a puxar para um lado, você vai ter que corrigir. Mas em dia chuvoso, tenta andar com ele em dia chuvoso para você ver. O lado esquerdo que tá o pneu bom, ou vice-versa, né? O lado que tá o pneu bom vai ficar firme. O lado que não tá, você vai sentir na direção que o pneu não tem aderência. E é onde acontecem os acidentes. O carro vai rodar. Ele vai rodar. Então, assim, são pequenos detalhes, né, Dani, mas que fazem a diferença. E muitas pessoas não se atentam a isso. É como eu falei, são 2 coisas num veículo que você jamais pode deixar de prestar atenção. Freio e pneu. E o pneu desgastado não é só para você não tomar multa quando a polícia... Tirando isso ainda, né? A gente nem chegou na multa Agora ainda, tem uma dúvida aqui, santa ignorância. Eu sou do tempo ainda, meu pai tinha um Fusca e tinha o pneu com câmera e sem câmera. Não, é o pneu comum, que era o comum, né? E daí tinha o radial, mas também o com câmera e sem câmera, né? Existe pneu com câmera? Ainda tem. Ainda tem. Olha. Inclusive de caminhão, umas medidas menores, mas ainda tem. Olha com câmera. Eu até questionei, assim, o pessoal, mas por que, né? Com tanta evolução e tal. Algumas aplicações ainda
é útil, né? Mas a câmera na verdade, hoje em dia seria um tiro no pé usar, né? Com tanta tecnologia. Mas na verdade, Dani, vamos lá, agora é uma pergunta. Não me peguem, é uma pergunta. Não, mas olha só. Mas me vem em mente agora. Mas eu também, os meus são sem câmeras. Mas eu lembro que aconteceu uma vez comigo na estrada, que eu peguei um parafuso. E aí o boracheiro comentou comigo, não, esse pneu agora é só com câmera, porque sem câmera você não pode usar. Então a câmera não seria seria uma ajuda, digamos. Uma ajuda, um auxiliar. né? Um auxiliar do tipo, o pneu não vai servir mais. Não vai servir mais. Porque o remendo, né? É tip-top que chamam, né? Não, tem, como é que é? Tem o macarrão, tem Isso, vários, né? Vários tem nomes e codinomes, né? Que falam. Tem... Mas, digamos assim, é um pneu que, de fato, ele já foi condenado, né? Que ele não, teoricamente, não poderia mais usar, vamos dizer assim. Possa-se dizer. Pode dizer. E aí coloca a câmera para ele ter uma vida útil maior, é isso? Mas só que daí ficaria perigoso, né? Porque aquela... A estrutura dele ali... A câmera vai ser, digamos assim, uma cortina de fumaça, tá? Vai quebrar um galho, mas... Porque assim, ó, tem os dois lados, tá? Sim, ela pode ajudar. Vamos imaginar que você colocou a câmera e conseguiu andar. Sim. E tem o outro lado. E se a câmera tá prejudicada? Foi por isso o motivo da origem dos radiais, né? Porque, às vezes, o que acontecia? A câmera danificava a câmera, às vezes uma pancada e tal, ela tava rachadinha, você seguia com o pneu, ela quebrava o galinho. Mas, né, te deixava na mão várias vezes, aí vinha todo aquele histórico que a gente falou, tá? Gastava mais combustível, porque aquele pneu vivia dando problema, né? Então, a tecnologia veio, porque não imagino hoje, vamos ver qual carro top tem aí da Mitsubishi, vamos falar, botar um pneu com câmera, né? Não tem, com tecnologia. De fato, não tem. Eu sei que na minha lembrança eu já vi câmera que faltava espaço para botar outro remendo. Outro remendo. Isso, o pessoal vai consertando. Então, assim, ó, pro interior, vamos dizer, eu vou falar que eu tenho gente que procura pneu para quê? Para pôr naquelas carretinhas. Sim, agrícola, sabe? Né? Assim, com câmera. Não vai ter velocidade, vai para trabalho ali. É trabalho. Agora, vamos imaginar nas nossas estradas, o buraco de um pneu assim, ele não vai, até porque não vai conseguir carros aí potentes, não suporta, né? Tá certo. E lembrando também, nessa substituição de pneu, hoje a grande maioria dos carros vem com um sensor de pressão dos pneus, né? Isso. E aí entra essa questão, Jucinei, da experiência, dos equipamentos, para você saber fazer essa substituição do pneu. Porque para você quebrar um sensor, ele é muito simples e fácil. E eu tenho plena certeza que já deve ter acontecido, mesmo vocês tendo os profissionais adequados, equipamentos adequados, ter acontecido já de ter quebrado. Porque acontece conosco na concessionária isso também, tá? Sim. Não é uma coisa fora do comum, do normal. Não. Mas aí eu te pergunto, uma pessoa que não tem esse conhecimento, fazer isso, o prejuízo é grande, tá? Prejuízo é muito grande. Inclusive tem carros que entram em modo emergência ao qual você não consegue mais rodar com o carro. Até você não levar o carro na concessionária para passar no aparelho para zerar aquela avaria para o carro voltar a rodar. Então assim, é bem delicado. Dani, uma outra dúvida. Nossa, hoje eu tô aqui viajando. Eu já ouvi, existe você encher um pneu com nitrogênio, é isso? Sim, já. São modinhas, né? Que a gente... Não faz muita diferença entre o... Olha, o nitro é diferente do ar normal, né? Então, tu imagina um pneu que foi projetado para receber... Vamos pegar um exemplo, assim, para receber o ar, né? Normal, que vai. Pressão. E nitrogênio, né? Na verdade, assim, isso não caiu muito não deu, porque o nitrogênio, ele é gelado, então ele interfere nas características de fabricação. É um pneu específico para nitrogênio, outra pegada. Eles comentam que demora mais para esvaziar, né? Tem tudo isso. Não é verdade, porque se o pneu tá íntegro, né, vente a válvula ali, tá tudo ok, né? Porque o que acontece? Pessoal, meu pneu, não querem trocar a válvula, né? Outro detalhe importante, cada vez que troca o pneu, a válvula, eles acham que a gente quer empurrar, né? Mas não é verdade. A válvula deve ser trocada, porque ela oxida. Por quê? Tu estacionou, um cachorro fez xixi, né? E a urina a gente sabe o que é, né? Vai oxidar. Pegou chuva, pega sol,
ela é um material, ela vai ter um desgaste com o tempo, né? Então, você colocou o pneu novo, não trocou a válvula. O pneu começa a murchar, tá? Ah, não, mas é pneu novo, esse pneu tem problema, vocês não fizeram direito. Não, vamos verificar. Foi trocada a válvula? A maioria das vezes a válvula não foi trocada quando tem esse problema aí de que o pneu murcha, pneu novo e tá murchando. Bom, Dani, aproveitando que você está aqui, já falou de algumas tecnologias que a F4 tem disponível. Então, eu acho que é importante o que a gente trouxe aqui é um assunto que está no cotidiano de quase todo mundo, né? Porque hoje as famílias que não têm às vezes têm 2 carros, né? Ou mais em casa. Então, a gente está falando de economia, a gente está falando de segurança. E importante esse trabalho que a F4 faz no aspecto de dar essa consultoria, né, Marcelo? Porque nem todo mundo é obrigado a saber sobre essas características todas de um pneu, que vai te dar segurança, não vai te dar segurança. E quando você encontra uma empresa que, quando você precisa do serviço, ela te abre todas as informações, eu acho que isso é fundamental, né, Marcelo? Eu costumo dizer assim, você tem que levar o teu carro aonde você se sentir bem, em primeiro lugar, né? Mas você levar o teu carro aonde você encontra pessoas que de fato te orientam é completamente diferente, entendeu? Então, assim, levar naquela empresa onde tem profissionais que conhecem, que defendem uma bandeira, uma marca, que são representantes de uma determinada marca, certo? Se tratando da F4, a gente costuma dizer cunho, né? Mas é Kunro, né? Kunro, né? Coreano, é Kunro. Coreano. Então, assim, que defende uma marca, uma bandeira, a qual com certeza tem treinamentos, tem dedicação, tem todo um trabalho por trás disso, entendeu? Tem toda uma técnica por trás disso para atender melhor o cliente, né? Eu costumo dizer assim, o que não é uma simples venda, né? Como você falou, é uma consultoria. É você explicar para o cliente de fato o que é certo e o que não é certo, o que é errado. Claro que a decisão sempre vai ser do cliente. Isso. Mas você tem que estar convicto de que você passou a informação para o cliente, que o cliente está sabendo, ele está usando ou ele vai usar consciente da informação que ele recebeu. Vamos fazer um merchan aqui. Se você quer ter segurança, tranquilidade ao pegar a estrada, precisa trocar o pneu, tem dúvidas sobre o pneu, procure a Dani lá na F4, os profissionais vão te ajudar a garantir que você tenha segurança ao pegar a estrada, principalmente no aspecto que você está falando de pneus, né? Obrigado pela sua contribuição com a gente aqui. Imagina, né? Foi um pouquinho. Fica o convite para vocês virem lá tomar um café com a gente, né? Marcelo sempre aparece. E um convite aí ao pessoal que não conhece a F4 e aos clientes já, que sabem que a gente trabalha com confiança, com responsabilidade, com informação. Fica lá, estamos aguardando com o nosso cafezinho, muita tecnologia, muita informação. Trabalhamos lá com a Kunro, a marca como o Marcelo falou, né? A Kunro, ela hoje prioriza segurança e tecnologia, então aí o que tem de última geração na composição de um pneu, a Kunro utiliza. E nós da F4 Auto Center aí estamos representando a marca e aguardando vocês para nos visitarem. Quanto tempo de história já de trabalho a F4? A F4 tem 18 anos. Olha isso. Que legal. Estamos no mercado há um tempo já aí trazendo confiança, né? Então a gente se solidificou no mercado à base de confiança, né? Isso aí é tudo, né? Dani, mais uma vez agradecendo aqui a sua contribuição com a gente aqui no nosso Gridcast. Espero que quem esteja assistindo tenha gostado. A gente gostou porque... Com certeza. Eu mesmo saio daqui satisfeito. Tirei um monte de dúvidas. Obrigado, viu? É isso aí. E quem ainda ficou com dúvidas, manda no direct, manda um comentário lá conosco. Exato. Que nós faremos aí o possível para responder e até mesmo passar o contato da Dani, isso. Né? Dani convidar esse pessoal para ir lá mesmo. Tirar essa dúvida. Dani, passe o contato para a gente, endereço para quem não conhece, para quem está assistindo a gente. É em Chapecó, mas o pessoal quiser, por favor. Sim, pessoal, nós ficamos localizados na Avenida Getúlio Vargas, bem próximo ao Shopping Pátio. O contato nosso 3323-4400, redes sociais @F4 Auto Center, Instagram, Facebook, F4 Auto Center.
E estamos aí, em todas as linhas aí para atender. E pessoalmente, né? A gente gosta de calor humano, né? Então que vem até a loja aí, que a gente vai receber muito bem nossos vendedores, nossos profissionais sempre dispostos, disponíveis para atender todo mundo. Obrigado. Isso aí, obrigado, Dani. Obrigada a vocês. Muito obrigado. Tudo de bom, viu? Marcelo, até a próxima. Até a próxima, a gente vai né? aprendendo também. Hoje vamos dormir pensando, né? Show de bola. E você que nos assiste, olha só, se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, comente, deixe sua sugestão também de assunto, porque às vezes você tem uma dúvida aí e a gente pode trazer e sanar a dúvida de muita gente. O nosso Gridcast sempre falando sobre esse universo do automóvel, tudo que envolve o automóvel, e a gente conta, claro, com a sua audiência todas as vezes. Curta, compartilhe, comente. E se não segue a gente nas redes sociais, siga e se inscreva no nosso canal do YouTube também.